E aí, galera, folga em vê-los maravilhosamente bem. Olha só, aula absolutismo. Primeiramente, vamos entender tecnicamente o que foi o absolutismo. Foi a centralização despótica do poder nas mãos de um soberano. O que é despótica? De forma absoluta, perfeito? Ou seja, o rei reina, o rei governa, perfeito? Como é que nós vamos entender isso? Vamos ver o contexto da época, perfeito? O absolutismo ele surge no período da transição do feudalismo para o capitalismo, certo? Então eu vou ter uma nova adequação do poder, conciliando parcialmente os interesses da tradicional nobreza e da nascente burguesia. Perfeito? Vamos lá agora. O que é que a nobreza quer? A nobreza, a Europa, vamos primeiro entender uma parte assim, ó, a Europa está passando por uma série de revoltas, ela passou por uma série de revoltas. Quando eu tenho a Grande Peste, a Peste Negra, que ela ocorre entre 1359 e 1352, e que vai dizimar milhões de vidas, ceifar vidas na Europa, alguns números trazem só na Europa Ocidental algo em torno de 25 milhões de pessoas, né? Os números não são precisos, são números aproximados. Então, o que ocorre? A nobreza feudal, ela vai perder muita mão de obra, porque a peste, ela ceifa vidas, independe da tua condição social, daquela sociedade estamental, né? De clero, nobreza, camponês. Então, o que ocorre? Os nobres vão forçar, vão pressionar muito os camponeses, aqueles que sobreviveram, para produzir por aqueles que morreram. Então, essa forma de pressão vai levar a uma série de revoltas na Europa, que elas serão chamadas de jackers. Então, o que acontece? A nobreza precisa de alguém, né, que defenda-os. Então, ela vai apoiar essa figura de um rei central, porque ela está enfraquecida. Além disso, com a formação dessa monarquia, o rei ele precisa de uma burocracia administrativa. O que seria isso? Vamos fazer uma comparação. Eu tenho o presidente e os seus ministros, perfeito? A partir do momento que eu tenho um Estado burocrático, eu preciso de pessoas para ocupar este espaço, né? Vamos lá, o ministro, eu tenho lá o comandante do exército, o comandante da marinha. Então, quem serão essas pessoas? Serão oriundos da nobreza. E, além disso, eles terão privilégios, né? Eles vão receber isenções fiscais, ou seja, não pagarão impostos, além de receberem para ocupar o cargo. Pensões, inclusive, pós-trabalho, né? Me aposentou, a pensão. Então, a nobreza, ela entra nesse jogo pensando nessas características. A burguesia, ela precisa dinamizar as atividades comerciais. Legal? Por quê? Porque o sistema feudal, ela freava isso. Eu estava vinculado à nobreza, ao nobre, perfeito? Então, a burguesia, ela parte para ela precisa de um processo de padronização de políticas fiscais e monetárias, perfeito? Então, ela quer uma padronização fiscal monetária, ou seja, vamos lá, unificação de moedas, leis, sistema de pesos, medidas, ela precisa de segurança, ela precisa circular pelo império, pelo reino, tendo a guarda e a proteção de alguém para evitar ataque dos senhores feudais, perfeito? Conquista de mercados, eliminação de barreiras internas para o comércio, né? Os senhores feudais atrapalhavam muito. Então, é aquilo que eu comento. Há um casamento muito bom para a época. Rei, nobreza, a burguesia e a própria igreja. Porque a igreja ela sempre vai pregar a questão da unidade cristã. Perfeito? Então, uma aproximação com um rei, e isso é extremamente importante, né? A pergunta é, quando isso vai surgir? Então, na verdade, é assim, ó, quando? Aproximadamente entre o século XV e XVIII. Perfeito? Mas ela surge durante as formações das monarquias nacionais, ou seja, entre o século XIV e o século XV. O século XVIII, que está ali, é quando nós começamos a ver o movimento iluminista, o movimento bancado pela burguesia, que tende a tirar este poder absoluto do rei, né? Parecido, vamos lá, com o que aconteceu quando nós estudamos as revoluções inglesas, né? A Revolução Gloriosa de 1688,
quando o rei assina o Bill of Rights e ali, a partir daquele momento, ele reina e não governa. Ele é chefe de Estado, não é chefe de governo. Perfeito? Aonde vai acontecer o absolutismo, né? França, Inglaterra, Portugal e Espanha. Mas os senhores sabem que é extremamente importante eu ter teóricos, pessoas que justifiquem este poder. Né? Então, se eu vou tomar uma medida, eu preciso que alguém me apoie. E quem serão esses? Serão chamados de teóricos absolutistas, ou filósofos absolutistas, teóricos do absolutismo. Nós vamos ver aqui agora alguns deles. Então, inicialmente, nós estamos vendo ali Jean Bodin e Jacques Bossuet. Perfeito? Quem são eles? Esses caras são conhecidos como os teóricos do direito divino dos reis. Né? Então, o rei reina por quê? Baseado na política segundo as Sagradas Escrituras. Então, este poder que o rei possui, ele emana de Deus. Então, questionar o rei é questionar quem? É questionar Deus. Então, você tem a figura de quem? Aqui você está vendo Bodin, perfeito? Nós vamos ter a figura de Jacques Bossuet, perfeito? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos ver o que eles pensavam. Então, vamos lá. Jean Bodin, de 1530 a 1596, né? Ele escreve A República. Defende a ideia de uma soberania não compartilhada, ou seja, a soberania real não poderia sofrer restrições, pois ela emana das leis de Deus. Perfeito? Opa, teóricos do direito divino. Tranquilo? Vem quem posteriormente? Jacques Bossuet. A política segundo a Sagrada Escritura. A sua teoria ele vai influenciar os reis da dinastia de Bourbon, o Luís XIV, Luís XV, Luís XVI. Né? Abre aspas. Aquele que deu reis aos homens quis que eles fossem respeitados como seus representantes, afirmava Luís XVI. Então, quem deu o rei aos homens? Deus. Então, você não questiona a figura dele. Perfeito? Outros teóricos. Hugo Grotier, do direito de paz e de guerra. Né? Ele defende um governo despótico e de poder ilimitado do Estado, sem os quais se estabeleceria o caos e a turbulência, ou seja, a ausência de poder gera caos. Perfeito? Então, essa é a visão. Né? Frequentemente, os monarcas usavam a desculpa da violência e da turbulência para a centralização do poder, ou seja, a utilização dos seus exércitos em prol do seu poder. Perfeito? Muito bem. Você vê Hugo Grotier. Tá? Legalzinho? Então, quem agora? Agora vem a figura de Nicolau Maquiavel. Ele vai escrever O Príncipe. Né? Ele escreve O Príncipe para Lorenzo de Médici. Né? Então, ele diz o seguinte na sua obra. Ética é diferente de política. Razão de Estado acima de tudo, ou seja, o Estado acima de tudo. Para eles, os fins justificam os meios. Né? O meu objetivo final vale qualquer coisa que eu faça para alcançá-lo. Perfeito? Muito bem. Quem é a outra figura representante? Thomas Hobbes. O poder do Estado acima de tudo. Certo? O Estado serve para livrar a humanidade do caos e da anarquia. Hobbes escreve a obra Leviatã. Perfeito? Para ele, o homem é o lobo do próprio homem. Então você vê a figura de Maquiavel, perfeito? E você vê a figura de Thomas Hobbes. Legal? Muito bem. Aonde está o representante máximo deste momento da história do absolutismo? O rei Luís XIV. Perfeito? Que ele vai dizer, L'État est moi. Né? O Estado sou eu. Então, é exclusivamente na minha pessoa que reside o poder soberano. É só de mim que os meus tribunais recebem sua existência e sua autoridade. A ordem pública inteira emana de mim. Os direitos e os interesses da nação estão necessariamente unidos com os meus e repousam unicamente nas minhas mãos. Ou seja, o Rei Sol. Né? Tudo acontece porque ele quer, por vontade soberana. Você está vendo a figura aí de Luís XIV e aí a sua obra suntuosa, né? Suntuosa, o Palácio de Versalhes, que inclusive vai ser copiado por outros príncipes e monarcas. Ele é simplesmente divino e maravilhoso, perfeito? Muito bem. Para encerrar, o que você tem aqui? Um esquema.
né? O esquema que eu mostro para vocês, coloco aqui de uma forma em que um alimenta o outro. Eles necessitam um do outro para sobreviver. Então vamos entender aqui, ó. Eu tenho ao centro a figura do rei, perfeito? Então vejam que eu coloquei o seguinte: à direita a nobreza, à esquerda a burguesia, né? A igreja na parte superior e o camponês na parte inferior. Mas eu quero que você entenda o seguinte: eu tenho um movimento como se eu tenho um rei no centro e tudo está girando em torno dele, né? Então eu tenho o rei ao centro e isto aqui gira em torno do rei, porque o poder é dele. Então vamos lá. Por que a nobreza apoia? Ó, o resumão. A nobreza apoia porque ela tem segurança nas revoltas de Jackers, os Joãos ninguém, né? Eu vou ocupar cargos públicos dentro dessa estrutura burocrática desse novo Estado. Eu terei pensões, isenções perfeitas e tributárias. A nobreza. Por que a nobreza é importante? Porque através do capital gerado pela burguesia, pelos impostos, vai permitir ao rei manter esse estado burocrático dele. Então, o que ele vai oferecer para a burguesia? Ele vai oferecer a padronização política, fiscal e monetária que eu tinha comentado com vocês anteriormente. Então, ele vai padronizar pesos, medidas, eu vou ter segurança, eu vou ter uma língua única, perfeito? Uma moeda nacional, tudo isso me interessa, perfeito? Eu tenho a igreja. Para que interessa a igreja? Para a igreja é um Estado forte. É importante para ela porque me apoia. Então, um apoia o outro. Perfeito? Claro que essa disputa de poder vai ficar acirrada em determinado momento, né? Que a igreja quer mandar no rei e o rei não quer interferir, ter o seu poder interferido pela igreja. E por último, no processo, quem está? Aquele que trabalha, aquele que veio da sociedade estamental, da nossa pirâmide, né? Lembra? Enquanto uns oram, outros guerreiros e outros trabalham. Então, para essa galera aqui embaixo, não vai modificar absolutamente nada. Eles vão continuar com as suas obrigações civis e os seus inúmeros impostos pagos. Perfeito? Mas é importante você entender esse resumo, porque está aqui neste resumo, você percebe por que há o interesse. E aí você vai dizer o seguinte: se eu nem lá no século XVIII. Bom, no século XVIII, nós vamos ver mais na frente, quando a gente fala de iluminismo e a gente fala da Revolução Francesa. Por quê? Porque a burguesia agora ela é atrapalhada por esse rei. Perfeito? Porque agora a burguesia busca o liberalismo econômico. Então, ela vai romper com o rei. Perfeito? Mas isso a gente vai ver mais à frente. Então, galera, até a próxima aula.